Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, moradores de Rosário do Sul. Nessa manhã, quisiera compartilhar uma palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, aquele que desceu do céu e esteve entre nós, para poder nos dar, oferecer uma tão grande salvação, a qual Ele se ofereceu de graça, entregando todo o seu sangue, derramando pelo perdão dos nossos pecados, para nos limpar, nos perdoar, borrar todas as nossas ofensas e iniquidades que nos fazem separação do Pai. A palavra do Senhor se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 18, verso 36. A palavra do Senhor diz: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Palavra do Senhor. Vem ao encontro de cada um de nós, falando do reino do nosso Rei, Jesus, que Ele mesmo contestando, respondendo para Pilatos nessa oportunidade, quando Ele ia ser entregue para ser crucificado, Ele falava e respondia para Pilatos que o reino dele não era daqui, e não é daqui da terra. O reino do nosso Senhor Jesus é celestial, é ali onde Ele está aguardando para poder dar a ordem do Pai, vir até as nuvens e chamar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra para serem arrebatados para o seu reino de glória. Um reino onde jamais o ser humano voltará a saber o que é sofrimento, choro, angústia, dor, morte. Um reino de luz, onde não habita a maldade. A palavra do Senhor nos diz que nesse reino, nessa porta do reino dos céus, não entrará nada que contamine, nada que seja imundo. Não entrará mentira, diz a palavra do Senhor, porque Ele é a verdade. Porque Ele se manifestou aqui entre nós e Ele falou para seus discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, no reino do Senhor Jesus não habita a maldade, não habita a mentira, não habita a iniquidade, a falsidade, aquilo que é contra a palavra e os mandamentos do Senhor. No reino do Senhor Jesus, é um reino no qual Ele nos diz na palavra dele, em Romanos capítulo 14, verso 17, o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. Muitos hoje estão vivendo para esse reino, o reino do ventre, o reino do alimentar a carne, não alimentar o Espírito. E Jesus está dizendo nessa manhã, através do Espírito Santo, que o Senhor Jesus quer que o homem e a mulher de Deus possam se santificar para poder entrar nesse reino dos céus. Como o reino dos céus, o Senhor nos está ensinando que não é aqui da terra, mas é dos céus. Ele também nos diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitos têm feito o contrário, têm buscado o reino próprio, o seu deleite, de alimentar o seu ego, de alimentar a sua soberba, o seu orgulho, de pensar que o ser humano é mais quando ele não é nada. A palavra nos diz que ele é pó e ao pó voltará. Por isso é necessário que o homem e a mulher parem um pouquinho para refletir nessa manhã. Em que lugar está colocando ao Senhor? Aquele que deu a vida por si para te salvar. Muitos nessa correria do mundo atual, hoje em dia, têm deixado Deus a um lado
que tem se esquecido do autor da vida, do autor da salvação, daquele que te dá saúde e te dá o fôlego para respirar quando acordas. É Deus que nos ensina na sua palavra. O próprio Jesus ensinando aos seus discípulos quando pediam como deveria orar, como devemos orar, mestre. O Senhor falava, é assim que se deve orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Será que estamos pedindo verdadeiramente que o reino de Deus venha na nossa vida? Venha fazer morada em cada um, em cada coração, contrito e humilhado que se rende a Deus? Ou tem endurecido o coração como uma pedra, pensando e se fiando, se confiando na força do seu braço, deixando a Deus de lado, esquecido dos santos mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar com todo o teu coração, tua alma, teu entendimento. E o segundo e grande mandamento que Jesus veio a falar quando ele veio aqui na terra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Muitos têm se esquecido dos mandamentos de Deus para estabelecer suas próprias regras, suas próprias condições. Aquilo que eu penso, eu faço. Mas o Senhor nos deixa esse exemplo. Ele aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, para se expor nessa cruz do Calvário, tendo o seu reino de glória lá no céu. Ele mesmo está falando. Ele é rei, e ele é rei dos reis, e ele é Senhor dos senhores, e ele há de julgar a cada um de nós segundo o que tivermos feito através do corpo. Por isso é necessário ponderar aquilo que temos feito nesses tempos atuais. Se tem verdadeiramente buscado a Deus de todo o coração, Ele nos ensina. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jamais enquanto está perto. Haverá um dia em que muitos queiram saber de Deus, mas Ele já não estará disponível para aqueles que o chamarem. Diz a palavra do Senhor: porquanto não me deram ouvidos, eu não darei ouvidos tampouco. O Senhor naquele dia não vai dar ouvidos para aquele que o chamar por Pai, porque Ele é Pai daqueles que obedecem a sua palavra. Ele é Pai daqueles que andam na sua verdade. Ele é Pai daqueles que não trocaram o reino de Deus por materialismo, por dinheiro, pelo Deus desse século que muito tem se vendido, o Deus Mamon, o Deus das riquezas. Esse Deus não poderá salvá-lo naquele dia. Saiba que quando peça socorro, quando bata na porta do Senhor, naquele grande dia, muitos querão ser salvos por esse Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, que deu a vida para salvar. Aí será tarde demais, aí a sua riqueza não poderá lhe livrar daquele horrendo juízo de fervor, de fogo e enxofre, no qual há de devorar os adversários do meu Deus. Por isso esse é o tempo de se arrepender de toda malignidade, de tudo aquilo que faz às ocultas, tudo aquilo que faz no escondido dos seus pensamentos, porque o Senhor é quem escudrinha o mais profundo dos pensamentos do homem, lá onde ninguém sabe. E é o Espírito Santo que esquadrinha o mais profundo do homem, e até Ele quer convencer do teu pecado. Ele te fala para não fazer aquilo que é errado, mas não dá ouvido, rejeita. Esse é o tempo de se arrepender, porque breve está a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória nas nuvens.
roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, aquele que traía, adulterava, prostituía, não quer fazer mais, porque sabe que isso é contra o mandamento do Senhor, sabe que isso vai nos levar à condenação, está destruindo o seu próprio corpo. Aquele que bebia, drogava, aquele que fazia fraude contra o seu próximo, esse se arrepende agora, como foi com Zaqueu, se arrependeu e prometeu para o Senhor Jesus que devolveria quadruplicado aquilo que roubou, aquilo que cobrou a mais, cobrar com usura, não ter piedade daquele pobre, aquele que precisa realmente, não estende a mão. Todas as injustiças estarão diante do trono do grande juiz, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, desse Cristo, o qual irá trazer todo a luz naquele grande dia. Aqueles que obedeceram a sua palavra e seguiram o seu mandamento, dirá: vinde bendito do meu Pai. Herdai o reino que foi preparado diante da fundação do mundo. Mas aqueles que, como diz a palavra, serão comparados aos bodes, estarão do lado esquerdo, enquanto as ovelhas do lado direito. Aqueles malditos, diz a palavra do Senhor: afastai-vos de mim para o fogo eterno que está preparado no diabo dos seus anjos. Esse lugar é o qual o Senhor Jesus quer nos livrar nessa manhã. Se verdadeiramente se arrepender, entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele e o demais, ele tudo fará. Deus está chamando verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Aqueles que vão render ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo e entrarão pelas portas da cidade celestial, a qual para muitos hoje é loucura, mas naquele dia verão com seus próprios olhos aquilo que o Senhor já preparou desde antes da fundação do mundo, para aqueles que o temem, para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que não amam o reino desse mundo, o reino de Satanás, o qual já tem levado a muitos à condenação, muitos já têm descido à sepultura, não se arrependendo das injustiças, das injúrias, das maldades e das perseguições contra os servos de Deus, contra o cristão verdadeiro, contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus, aqueles que querem amar e se esforçar para agradar o seu Senhor Jesus. Muitos têm matado os profetas, muitos têm perseguido os servos de Deus, muitos têm se escondido desses perseguidores, muitos já estão ardendo, já estão guardando aí, lá no céu, o juízo virá para eles. Enquanto isso, você tem a oportunidade de se arrepender. Você tem a oportunidade de se render a Cristo. Glória a Deus. Você tem a oportunidade de servi-lo de todo o coração, esperando na promessa do Senhor, porque o Senhor não deixará faltar nada àqueles que temem a Deus. Mas tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Será que tem praticado a justiça de Deus? Ou nesse tempo tem pesado as suas obras, tem pesado a coisa nas balanças injustas? Deus está vendo tudo e está escrevendo tudo nos seus livros. Saiba que lá no céu a palavra nos diz em Apocalipse, tem um livro das obras no qual está sendo registrado todas as tuas obras, todas as minhas obras, pelas quais
não vamos ser julgados. E ali vai se ver quem será justificado e quem será condenado. Incluso tem outro livro, o livro da vida, no qual aquele que aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, estará ali escrito o nome, no livro da vida. E se abandonou mesmo o pecado e se rendeu a Cristo, e de verdade se entregou a Cristo e largou a velha prática ali do mundo, do mundão, esse aí vai estar escrito no livro da vida. Do contrário, ele dirá: não o conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque Deus é um Deus que não faz acepção de pessoa. Deus é um Deus justo. Deus diz na sua palavra que assim como Ele é amor, é um Deus que se ira todos os dias. E Ele já tem a sua espada desembainhada. Salmo 7. Seu aço já está emparelhado também. Ele é quem dará vingança. A palavra nos diz, nos garante: não vos vingueis, minha é a vingança. O Senhor é quem dá a vingança e dá o pago àqueles que são injustos, ímpios e maus. A vingança não pertence ao homem, a vingança pertence a Deus. Ele é quem julgará todas as coisas. Por isso que nós aqui nos encontramos nesta manhã, adorando a Deus, exaltando o seu nome. O resto é com Ele, é tudo com Ele. Sabemos e estamos seguros e firmes, crendo no Deus verdadeiro, no Deus do vivo, não dos mortos. O Deus que ressuscitou no terceiro dia. Me fale que Deus é aquele que ressuscitou no terceiro dia. Ou em algum dia que seja Deus e hoje esteja aí como um rei, reinando aqui. Não tem nenhuma, a palavra nos registra que é só um. Não há outro Deus a não ser Jesus Cristo, homem. Essa palavra do Senhor, porque Ele veio como homem, mas Ele continuava Deus e continua Deus. É o único que pode salvar-nos. Mesmo que muitos o tenham crucificado, como diz aqui na sua palavra. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Os servos que são servos mesmo do Senhor Jesus, lhe dão a vida, assim como deu a vida ao seu mestre. Eles seguem o exemplo do mestre Jesus. Quem é aquele que está disposto a dar a vida, a dar tudo, a se despojar de tudo para poder seguir ao seu mestre? Aqui está o exemplo. O Senhor Jesus deu o maior exemplo de doação. Ele se doou a si mesmo. Quem é capaz de doar tudo como Ele doou? Até a própria vida. Por isso, a maior demonstração de amor não encontrará neste mundo como a demonstração de amor do nosso Senhor na cruz do Calvário. Aquele que é servo de Jesus, ele não entrega Jesus. Ele não vende Jesus. Não vende por nada, como vendeu o traidor. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele virou ganancioso, ambicioso. Mas aquele que é de Cristo já não está mais se importando com a riqueza desse mundo. Ele não está se preocupando por aquilo que vai adquirir, por aquilo que vai conquistar aqui na terra. Porque ele está seguro que o seu tesouro já está reservado no céu. O
que ele se preocupou em tesourar lá nos céus as obras, que são aquelas que o vão seguir naquele dia. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. A quem foi-lhe dado? Aos filhos de Deus, aos servos de Deus. Diz a palavra: regozijémonos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Tudo aquilo que a noiva do Cordeiro preparou para levar para junto naquele grande dia são as obras de justiça. Quando estendeu a mão que estava caído, quando entregou a palavra de Deus como ela é, sem minimizar, sem tirar uma parte do que convém, dando a palavra como ela é, a verdade que confronta com o pecado do homem. Mas muitos têm pregado meias verdades para o povo, enganando o povo, fazendo pensar o povo que o povo está bem, entregando o seu coração para Cristo. O demais não interessa. O demais não interessa para Jesus. Muitos estão falando assim: entrega o teu coração para Cristo, e o demais não importa, que ele só olha o coração. Mas saiba que naquele grande dia vamos dar conta sim. O nosso espírito, alma e corpo, de uma maneira irrepreensível, deve estar, diz a palavra do Senhor. Tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você pensava lá no passado que era bom, o teu costume mundano, a tua velha vida, o teu olhar diferenciado para aquele que tem, para aquele que não tem, a tua acepção de pessoa, tudo isso, se tu não mudar antes que o Senhor Jesus venha, tu vai ficar no arrebatamento. Porque fez separação sim, porque fez acepção de pessoas sim. Aquele que tem, eu vou dar o melhor lugar para aquele que tem. Nos diz a sua palavra, nos diz em Tiago. Quando chega um homem bem vestido no lugar, o fazem sentar no melhor lugar, porque está bem vestido, um anel, está bem apresentável. No primeiro lugar, no primeiro assento. Mas quando chega o pobre, todo mal vestido, uma maneira meio que sem condições, deixam lá atrás, diz a palavra do Senhor. Isso aí é a acepção de pessoa, e Jesus há de também julgar por isso. Ele não faz acepção de pessoa. O reino do céu, diz a palavra do Senhor, o reino de Deus é dos pobres. O Senhor Jesus, ele escolheu os pobres. Claro que ele, sendo que ele não faz acepção de pessoas, ele aceita que se arrependa o rico e o pobre, e ele dá a oportunidade para a salvação. Mas quando tu dá favoritismo para aquele que tem e exclui aquele que não tem, saiba que já pecou no teu coração. E essas são as coisas que se carregam lá do passado, que tem que abandonar, a velha natureza, o velho homem, a velha mulher. Isso é aquilo que tu guarda ali no teu íntimo. Tem que se despojar do velho homem.
Pedir para que nasça em ti a nova criatura em Cristo Jesus. Pedir para Deus o verdadeiro amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo de Deus. O amor que te ensina a perdoar. O amor que não te deixa irritar. O amor que não suspeita mal. O amor que tu espera e tu suporta. Esse é o amor que Jesus nos ensinou através das cartas do apóstolo Paulo. Deixou escrita, 1 Coríntios capítulo 13. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus nos ensina como buscar esse reino. Esse reino não vem com aparência exterior. Disse o próprio Jesus, esse reino está entre nós. Ele está aqui. O reino está aqui. Basta você abrir. Aleluia. Na Bíblia Sagrada, a boca de Deus que fala com o homem, a única palavra que tem vida. Sabia que muitos livros foram escritos aí no mundo, mas muitos não podem transmitir a vida que transmite esse livro, que é a boca de Deus falando. Minhas palavras são espírito e vida, diz a palavra do Senhor. Os seus mandamentos são refrigério para a alma. A sua palavra é o pão da vida, e dá vida ao homem que está morto no seu delito e pecado. Não sabe como se livrar da sua culpa, daquilo que o acusa na sua consciência. São coisas muitas vezes passadas de anos e anos e anos e anos atrás. O único que pode te devolver a vida, te devolver a paz, devolver a alegria, é a justiça, como falamos, que é o reino de Deus, é a palavra do Senhor, que são espírito e vida. Bem-aventurado aquele que guarda, lê e guarda as palavras da profecia deste livro. Porque aquele que guarda estas palavras não verá morte, diz a palavra do Senhor, diz o próprio Espírito de Deus, através da sua palavra. Que Deus abençoe Rosário do Sul. E nesse tempo, que é tempo do fim, possam dar ouvidos a que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe. Saudamos a todos com a paz do Senhor, os irmãos da fé, da comunidade de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Aleluia, glória a Deus. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer, Deus me criou para ser verdadeiro adorador. Eu vou fazer, Deus me criou para ser
verdadeiro adorador. De manhã bem cedo posso ouvir os passarinhos cantando, louvando ao Criador. Da boca dos que mamam Deus suscitou, e dos pequeninos perfeito louvor. Foi para isso que Deus me chamou, para exaltar o seu nome em louvor. Foi para isso que Deus me chamou, para exaltar o seu nome em louvor. Para isso Deus preparou. Quero estar e adorar o meu Senhor. Para isso Deus preparou. Quero estar lá e adorar o meu Senhor. Parará, parapá, parará, parapá, parará, parapá, parará, parapá, parará, parapá, parará, eu vou fazer que Deus me criou para ser verdadeiro adorador. Eu vou fazer que Deus me criou para ser verdadeiro adorador. Eu vou fazer que Deus me criou para ser verdadeiro adorador.